Olá e vamos a mais um vídeo da série Xadrez no Brasil e no Mundo. Eu sou Adriano Vale, sou mestre FIDE e criador da Academia Xadrez Vale, com sede física em Brasília e cursos online para todo o Brasil. Mais informações na descrição do vídeo. Bom, então aconteceu hoje, dia 22 de março de 2020, a quinta rodada do torneio de candidatos. Estamos aqui fazendo alguns comentários, dando nossas impressões. Então, a quinta rodada teve 3 empates e 1 vitória, um resultado decisivo aqui em uma única partida. Então, foi empate de Guiri contra Caruana, Grischuk empatou com Dinguilirin, Alekseenko empatou com Vachier-Lagrave e Nepo, que foi o único a vencer, venceu do Wang Hao e passou a liderar isoladamente o torneio. Vamos ver aqui a tabelinha. Então temos agora Nepo com 3,5 em 5 rodadas, 2 vitórias e 3 empates. Vachier-Lagrave com 1 vitória e 4 empates, está com 3 pontos em segundo lugar. Vem um bloco de 2,5 com Caruana, Wang Hao e Grischuk. Wang Hao, apesar de ter perdido, ainda está numa boa posição. E vem um bloco de 2, que é Dinguilirin, Alekseenko e Guiri. Qualquer um desses aqui que está no bloco de baixo pode vencer 2 seguidas, por exemplo, e já chegar lá no topo. Então ainda estamos numa fase do torneio que oscila muito pouco. A distância entre o primeiro e o último é 1,5 ponto. Isso quer dizer que é uma diferença que dá para tirar em 2 rodadas, né? Então temos 5 rodadas, faltam 2 rodadas para a metade do torneio. E a partir da metade do torneio, a gente começa a olhar para determinado jogador que vai disparando. O Nepo tem chance, ele vai querer aproveitar esse momento agora do torneio para fazer boas partidas e terminar a primeira metade pelo menos 1 ponto na frente do segundo, já seria meio caminho andado, literalmente. Então, na próxima rodada teremos Grischuk e Caruana. Então, Grischuk e Caruana, 2 jogadores de 2,5. Alekseenko e Guiri. O Guiri com 2, Alekseenko com 2 também. Então, uma disputa direta aí de quem vai soltar a lanterna. Nepomniachtchi e Dinguilirin. Então, Nepomniachtchi tentando manter a liderança e o Dinguilirin tentando confirmar a reação, já que ele perdeu as 2 primeiras. Se ele vence, ele vai para 3 pontos, né? E o Nepo permanece com 3,5. E depois temos o Wang Hao e Vachier-Lagrave. Vachier-Lagrave também precisa vencer, ele vai repetir pretas. Então vai ser uma rodada emocionante, como todas as outras têm sido. Eles estão brigando. Então, de novo aqui na quinta rodada, assim como aconteceu na quarta, a grande quantidade de empates não significa uma falta de combatividade. Eles jogaram mesmo para valer, partidas assim passando por um fio, e inclusive essa terceira aqui, o Alekseenko e Vachier-Lagrave, quando eu olhei no início, eu achei que ia ter um vencedor na partida. Vamos às partidas. Bom, a primeira, Guiri e Caruana, D4, D5, C4, C6, a defesa eslava, cavalo F3, cavalo F6, e veio E3 contra o Dinguilirin. Caruana também jogou a eslava, e o Dinguilirin jogou o cavalo C3, que é o lance mais jogado. Aí o Caruana jogou D toma C4. Entraram numa variante bem principal assim da defesa eslava. O Guiri já optou por uma linha mais posicional. O E3 muitas vezes se joga com fianqueto, ela é mais lenta. E tem 2 opções aqui. E6, vamos para o caminho da semi-eslava, apesar que as brancas, como não definiram o cavalo em C3, tem a opção de jogar o cavalo também por D2, com a ideia de bispo D3 e A4. E é um jogo bem interessante, mas também vai mais para o lado do posicional, pelo menos no início. E o Caruana optou por bispo F5, mais no campo da eslava pura, passando o bispo. Seguiu o cavalo C3, E6,
cavalo H4. Esse é o lance mais jogado. As brancas estão jogando posicionalmente, então querem acumular pequenas vantagens. Uma delas é ganhar o par de bispos, por exemplo. Então veio o bispo E4, também é o teórico. Agora não é bom ganhar o par de bispos dessa maneira, né, tomando aqui direto, porque vem a captura de peão e esse cavalo está com sérios problemas, está sendo ameaçado G5, vai ter que jogar um G3 e puxar o cavalo, vai ficar muito mal. Então, depois de bispo E4, segue F3, ataca o bispo G6. Ele não precisa tomar agora, apesar que pode tomar, pode jogar dama B3, ele preferiu jogar bispo D2. Seguiu o bispo E7, agora com esse raio-x aqui em cima do cavalo, ele achou melhor capturar logo, cavalo toma G6, H toma G6 e dama C2, reservando a possibilidade do roque grande. Seguiu o cavalo de B, D7, roque grande. Cavalo B6, esse foi um momento assim, interessante que o Caruana resolveu perder 2 tempos, jogou cavalo B6, C5 e voltou cavalo D7, para forçar essa estrutura mais fechada. Essa estrutura mais fechada permite rupturas em B6 e em E5. Vou voltar só um pouco aqui nessa posição, vou dar Enter. Tem uma partida, jogador Lupulesco contra Bull, foi jogado dama C7. Então esse cavalo B6 foi uma novidade. Eu achei um pouco suspeito perder 2 tempos para ter a ruptura, né? Mas foi a ideia do Caruana. Agora dama B6, H4, também esse lance para fazer uma expansão, mas talvez um G4 fosse mais apropriado. E se jogasse um G5, poderia preparar o H4 aí depois. Bom, de qualquer forma, é complicado. Ele tem que tentar abrir linhas, o Guiri, né? Tentar abrir linhas aqui na ala do rei, já que o roque vai ser muito arriscado. Ele já está com o rei aqui, com roque grande, com o rei bastante segurança. À primeira vista não tem muito perigo aqui para o rei branco. Aí seguiu H4, veio G5, aproveitando a cravada do peão, e bispo E1. Bispo E1 com a ideia de trocar algumas peças, deixar ali mais aberta a coluna H. Mas o Caruana jogou G4, que é manter um pouco fechado. Seguiu E4. E4 é temático, expansão aí no centro. G toma F3, estava ameaçando E5, ataca o cavalo e depois toma em G4. Então F toma G4, F toma... G toma F3, G toma F3, desculpa. E aí veio o B6, a ruptura que a gente já tinha comentado, que ele forçou o peão a avançar para fazer essa ruptura principalmente. Aqui o Guiri capturou no centro, E toma D5, E toma D5, C toma B6, A toma B6 e cavalo E2. Não sei se foi um lance tão forte nesse momento, talvez fosse o momento de jogar com um bispo, bispo H3, por exemplo. Bom, esse cavalo, ou bispo D3, esse cavalo E2 me soou meio estranho, veio dama 7 ameaçando entrar em A2. Na verdade, o cavalo E2 foi para atacar em C6, mas o dama 7 faz um contra-ataque em A2. Ele jogou B3 para defender, já que o A3 estaria sujeito até a um sacrifício de bispo, sem contar com a ideia de B4, B5, B4, né, e fazer uma ruptura. Então ele achou mais seguro jogar B3, aí veio o cavalo H5, cavalo G3. O cavalo H5 tirou a casa F4 do cavalo, mas ele propõe logo uma troca, está visando a casa F5, então o melhor fazer é... Bom, ele defendeu a casa F5 e deixou ser capturado aqui o cavalo para tomar de torre. Então, o Caruana está com uma melhor estrutura, mas tem um grande problema aqui com o rei. Esse rei não vai mais rocar pequeno, grande vai ser problemático, ainda mais que está tomando em C6 aqui com cheque, caso roque. E ficar no centro, que é o que vai acontecer, as brancas vão avançar peões, avançar F4, avançar H5 e vão conseguir abrir a posição em cima do rei preto. Vamos ver, ele jogou F4,
Talvez bispo H3 com a ideia de bispo G4 e H5. Mas o F4 é bem interessante também, porque coloca esse peão também na briga, né, podendo fazer uma ruptura em F5. E a ideia é jogar bispo E2 e avançar o peão. Então rei F8, olha lá como é que a posição do rei vai ficar. Bispo E2, torre H8, e seguir o bispo D3, talvez H5 ou F5 agora. F5 também era uma ideia bem interessante. Mas ele jogou o bispo D3. Depois de C5, bispo C3. Bispo C3. Vamos abrir aqui rapidamente o engine. E olha só, o engine gosta muito do F5. Torre G1, torre F1. Ele sente que tem que abrir a posição do rei preto. Agora o engine sentia querer demais, né? Bom, ele faz os cálculos e chega à conclusão que F5 é o melhor. E o Guiri jogou bispo C3. Olha como é que diminuiu bastante aqui a vantagem que ele tinha. Então veio C toma D4, mas esse não foi bom. Melhor é cavalo F6 mesmo, tentar fechar essa diagonal e manter essa massa de peões. Quando o Caruana faz C toma D4, bispo toma D4, o engine já dá uma boa vantagem, perto de 2 pontos ali. Bispo F6, agora bispo B5 era interessante, segundo o engine. O jogo já fica bem posicional. Bispo toma F6 foi o que ele fez e seguiu com F5. Bom, é o lance do engine. F5, G toma F5, bispo F5, B5. Olha lá, a posição do rei é o que está contando mais aqui. E ele vai jogar torre H2. Mas um lance interessante, bom, em seguida, aqui ele reforça a defesa de A2, faz uma super proteção. Agora veio torre H5, já não está ameaçando torre toma F5. Porque depois que dama toma, a torre está defendendo A2. Então já foi um pouco profilático esse torre H2. E agora ele jogou torre A2, mas olha só, o engine dá uma grande vantagem jogando na coluna F. Esse era o ponto. Jogar aqui para apontar para aquele cavalo solto e na mesma coluna do rei. Então pode ter um lance com bispo G6 também, sendo ameaçado. Muito perigoso, seria mesmo o caminho, talvez levasse a vitória do Guiri. Aí ia estragar bastante o torneio do Caruana, né? O Caruana ia ficar com 2 derrotas. Torre A2, aí veio o D4, torre A5. E agora o Caruana teve que achar um lance preciso, senão ele vai ficando mal nessa posição. Ele encontrou o cavalo G4, ataca a torre, sai da casa ali que ele estava meio flutuante em F6 e vai entrar em E3. Veio torre C5 e veio o duplo, cavalo E3. Só que dá para salvar desse duplo com cheque. Torre C8, torre toma C8, dama toma C8. O rei vem para E7, se vier para G7 leva a torre G1 e está em grande perigo. Então ele veio para E7. Torre na coluna C, ameaçou torre C7, o cavalo volta para D5, defende C7. O Guiri dá cheque, de novo, ele não pode brincar muito, então tem que voltar o cavalo para cá. E aí ficou um equilíbrio dinâmico, apesar de, depois de torre C1, cavalo D5, parece uma defesa muito assim instável, né? Um cavalo aqui solto, defendendo, mas está dependendo desse cavalo fechar a coluna E e defender a coluna C. E assim acordaram aqui o empate, depois de algumas repetições. Não deixa de ser uma partida interessante, teve um bom momento para o Guiri. Caruana ficou aí, passou aperto, né? Vamos ver que às vezes esses empates, depois de passar um aperto, fazem bem para o jogador. Ele sente que está sobrevivendo, está com força aí de resistência, né? Então vamos à seguinte, deixar o engine aqui sem aparecer, para ele não ficar muito elétrico aqui, né? Fica mexendo demais, pensando demais. Grischuk Jingliren,
E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e veio Ruy Lopes ou espanhola, bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque, bispo E7, torre E1, é a tabia principal aí, né? B5, estava ameaçando o bispo, toma C6, seguido de cavalo E5, então B5, bispo B3, roque. Quando faz roque antes do D6, é porque está ameaçando o contra-ataque macho. A versão mais perigosa, mais teórica também, é depois de C3 e vem o D5. Toma D5, cavalo D5, cavalo toma E5, cavalo toma E5, torre toma E5, C6. Essa é a tabia para você começar a estudar contra-ataque macho. Comece por essa posição. Depois vai voltando, vai aparando umas arestas aí de alguns detalhes, né? Mas a outra forma que foi original do Marshall contra o Capablanca foi cavalo F6. Hoje em dia não se joga tanto essa variante, mas não deixa de ser perigosa. Capablanca passou um sufoco. Vamos ver então o que seguiu na partida. Em vez de C3, o Grischuk jogou o H3, que é uma das linhas chamadas anti-Marshall. Ele pode até jogar o Marshall, mas não vai ser na versão melhor que se pode conseguir, né? Inclusive tem essa casa livre para o cavalo, né? A casa C3, e qualquer entrada de dama em H4 já está defendido o mate lá. Isso depois de D5, toma D5, cavalo D5, por exemplo. Aqui C6, olha só, ele já ganha um pouco de tempo, né? Bispo D6, torre E1, quando a dama entra, bom, não está ameaçando o mate. Mas de qualquer forma, olha o perigo, olha o tanto de peça apontada. É sempre perigoso o contra-ataque macho. Então, muitas vezes se joga o anti-macho com A4, tentam fazer variações que evitem que as pretas entrem na posição principal. Então H3 é um desses lances. O Ding Liren jogou bispo B7, seguiu D3, veio D5, ele capturou, cavalo toma D5, mas aí o Grischuk não aceitou o peão, não aceitou o sacrifício, jogou o segundo lance. Deixa eu dar um enter aqui. Temos lá, cavalo toma E5, é o primeiro lance, com bastante partidas, 877, e cavalo D2 é o segundo lance. Então ele optou por essa variante mais tranquila. Dama D7, A4, F6, cavalo E4, cavalo A5. Bem lógica a partida. Bispo A2, mantendo o bispo espanhol. C5. Agora o Grischuk viu combinação aqui, né? Primeiro ele jogou bispo E3, atacou o peão de C. Não pode ser capturado, está cravado o cavalo, né? Então torre de F, C8. E aí ele tomou em B5, A toma B5, A toma B5 e veio cavalo toma C5. Olha que interessante. Parece que isso aqui parece que dá uma vantagem para as brancas, mas olha só o que o Engine está pensando. Ele deu o jogo aqui igual, na pior das hipóteses está igual. Qual a ideia do Grischuk tomando aqui? É que depois que tomar de bispo, o bispo toma, torre toma, vai ter um B4, um garfo, recuperando o material. Ele tomou logo de torre. Então, se tomar, vai ficar com 2-1 pretas, né? Então, não pode pensar nisso, que essas duas peças vão ficar muito ativas. Então, ele tomou de torre e o Grischuk já deu o garfo, um B4, atacou o cavalo e a torre volta e ele tomou em A5, recuperou a peça. Rei H8, cavalo cravado está incomodando, ele tira o bispo, agora não pode mais capturar o bispo, ele tira e defende o peão. Cavalo B4, atacou o bispo de A2 e pressionou em C2, bispo B3 e veio o bispo D5, pressionando aí em cima da peça que defende a estrutura. Então, Grischuk capturou, o Ding Liren capturou de dama. Está atacando aqui e veio torre C1. Cavalo C6. Se toma em A5, esse cavalo vai estar cravado. Ele preferiu jogar de uma forma mais simples. Tirou o cavalo para C6
E veio C4. C4 é um lance bem interessante. Por exemplo, se dama toma D3, segue torre C3. E a dama não pode ficar na diagonal aqui defendendo o peão. Então vai jogar, por exemplo, dama D8 e peão toma. Peão toma, cavalo toma 5 e brancas ficam com esse peãozinho passado. Dá para pensar em valorizar esse peão. É um elemento a mais, um elemento estratégico a mais. Então depois de C4, vamos voltar. Cavalo C6, C4. O Dinglieren capturou. E o Grischuk tomou de torre. Aqui também é perigoso tomar aqui o peão, porque segue dama A4. Dama A4. Opa, o negócio tá consumindo aqui. O engine, eu vou desligar ele. Está deixando tudo lento. Deixa eu fechar ele aqui por enquanto. Então, seguiria dama A4. Dama A4, atacando o cavalo. O peão de A vai para frente e pronto. Aí não seria tão difícil vencer essa partida. Então, depois de B toma C4, torre C4, seguiu o cavalo toma 5. Dinglieren já elimina logo. Veio torre toma C8, torre toma C8 e D4. Esse lance foi muito bom porque aproveita o exato momento antes que ele organize as peças, dê uma melhorada e não tenha esse D4. Então ele se livra da debilidade e cria uma debilidade para as brancas, para as pretas, ou melhor dizendo. Cavalo C6, ele faz D toma E5, cavalo E5, cavalo toma E5. E apareceu uma debilidade, um peãozinho aqui mais fraco, mas o material é tão reduzido e existe só uma debilidade, não existem outras, né? Então não vai dar para forçar. Então dama G4, torre D8, bispo E3, bispo F6. E aqui eu vou passar rápido, eles repetem bastante aqui, né? Sempre com o Dinglieren propondo troca, o Grischuk mantendo um pouco de peças, e aí vem propostas de trocas. Jogou um H5, bispo E3, torre ameaçando trocar em D1. E agora o Grischuk que propõe a troca. E mais alguns lances e eles empatam. Então empataram nessa posição. Então a partida teve um momento de briga ali na abertura, mas o equilíbrio se manteve. Uma boa partida, uma partida bem equilibrada. Vamos para a seguinte. Alexeyenko, Vachier-Lagrave. Essa foi muito animada. Então veio com E4, C5. Cavalo F3, D6. Siciliana. D4, C toma D4, cavalo D4. Cavalo F6, cavalo C3. A6. Najdorf. Eu achei legal o Vachier-Lagrave jogar sua arma principal, jogar no torneio de responsabilidade. Uma abertura que vai dar jogo bonito para a torcida, né? Eu acho ruim quando o jogador joga Petrov, joga berlinesa, as partidas não são tão animadas. Às vezes até ficam, mas em geral esse jogo mais franco aqui, jogando o que tem de melhor aí no seu repertório, né? Não guardando o jogo, é uma coisa bem admirável aí. Ponto positivo para o Vachier-Lagrave. Veio o F3, o ataque inglês numa versão jogando o peão primeiro. Ele pode jogar o bispo. Em geral se joga mais o bispo, mas tem uma variante aqui com cavalo G4. E muitas vezes se volta para C1 bispo, o cavalo volta e brancas acabam jogando F3. Então aqui o Alexeyenko jogou logo F3 e seguiu E6. Tem a possibilidade do E5 também. Deixa eu dar um Enter aqui. Lá E5 é o primeiro lance, inclusive. É o típico lance da Najdorf. Mas o Vachier-Lagrave, assim como o Kasparov, jogava das duas formas, com E5, com E6. O Kasparov até falou que gostava mais de E6, que ele jogou nos primórdios, lá no início de sua carreira. Ele até escreveu um livro juntamente com Nikitin, que foi seu treinador. Então E6, Scheveningen. Veio o bispo E3, B5, dama D2, cavalo de BD7. Tudo teórico. Agora eu vou dar um Enter aqui. G4 e Roque Grande são os mais jogados. Mas o Alexeyenko veio com o terceiro lance.
O problema desse lance é que, a princípio, de um modo geral, a gente não quer mover peões aqui para não facilitar uma ruptura em B4, futuramente no meio jogo. Então o ser humano considera, por avaliação geral, ele não sabe se vai ter essa ruptura, mas ele evita dar as condições. Só que eu já até coloquei o engine nessa posição e o engine acaba gostando de A3. Então é isso que tem influenciado o xadrez contemporâneo, o uso de engines. Acabam vendo coisas muito concretas que, tudo bem, tem uma debilidade, tem um ponto de ruptura em B4, mas será que na prática isso vai acontecer? Então é isso que é o que está guiando hoje a teoria de aberturas, é uma conjugação do conceito, da ideia, da estrutura de peões, com análises extremamente concretas com auxílio de computador. Isso não tira o mérito, porque o jogador tem que colocar as ideias, tem que colocar seu conhecimento histórico ali sobre a variante em questão. Então não adianta uma pessoa pegar o engine e ela não vai ter o conhecimento que um Vachier-Lagrave, tendo jogado, tendo estudado, ele vai extrair muito mais ali do engine funcionando em cima da abertura que ele já tem experiência. Então esse que é o segredo. Não é puramente só o cálculo, né? Você precisa ter ideias por trás. Então roque grande, bispo B7, rei B1 é um lance comum quando se roca grande, que é o profilático, né? Tirando aí da diagonal, tirando da coluna C. Bispo E7, poderia jogar torre C8 também, era o lance mais jogado nesse momento, mas aí bispo E7. E agora esse profilático do Vachier-Lagrave, o H5, também dificulta o plano bem natural de G4, G5, H4, H5, né, que as brancas fazem brincando até. Né? Então ele teve que se adaptar. Né? Tem um A5, muitas vezes você joga com H3 e depois muda para F4, né? Coloca o bispo em D3, joga F4, então muda a estrutura e tenta perder um tempo aqui também com H3, mas mudar o plano. Aqui o Alekseyenko insistiu em jogar o G4, mas ele tem que sempre tomar cuidado com o peão de E4, que vai ficar fraco aí depois de um G4, e H toma G4, capturando, né? Então torre C8, ele jogou o bispo E2, está de olho na casa G4, veio o cavalo B6, uma ideia típica da siciliana, de olho nessa casa C4. E veio dama E1. Dama E1, bom, despejou aqui a coluna D, para a torre ficar de frente para a dama, pode ter ideias de E5 em algum momento. Vachier-Lagrave jogou o cavalo de FD7, tira essas ideias de E5, né, porque toma de cavalo, e é uma ideia típica, principalmente quando os peões vêm G4, G5, às vezes antes de chegar em G5, as pretas já costumam tirar o cavalo, que vai ganhar casas em E5 e C5, e pode também, outro tema que muito comum é o sacrifício, torre toma C3, esse cavalo ganha a casa 4, o outro pode tomar o lugar, ou seja, pode colocar uma cavalaria ali invadindo o roque das brancas, o roque grande. Então o cavalo de FD7, G4. O Alekseyenko também percebeu que não pode ficar muito lento, né, porque senão chega o ataque ali das pretas. Aí H toma G4, torre G4. Consequência dessa ruptura que deixou o ponto H2 aqui debilitado. O peãozinho está na coluna, mas em compensação ele faz pressão na coluna G. E veio G6. Olha como é que enfraquece. O peão de F7 tem que cuidar dos dois peões, G6 e E6, porque o bispo de casas brancas está do outro lado, está ativo, mas não está agindo aqui na defesa. Então vamos ver. Olha o que seguiu, torre toma G6, era o lance que o engine apontava também. Vamos ver, se peão captura a torre, o que acontece? Cavalo toma E6, deu mate na dama. Não é totalmente mate, porque ele tem esse recurso de atacar a dama das brancas. Mas aí segue, cavalo toma D8, bispo toma E1, cavalo toma B7. Esse é um tema tático que se chama desesperado, uma palavra que vem do espanhol. Está perdendo a peça, ela sai capturando o que tiver na frente. A mesma coisa fez o bispo aqui. Só que o cavalo de B7 agora tem um duplo, cavalo D6,
rei E7, cavalo toma C8, recupera a qualidade. Depois de torre toma C8, B toma C3. E mesmo que caia esse peão, por exemplo, torre toma C3, bispo G5, as brancas estão com 2 peões a mais e o par de bispos. Um final fenomenal, aí, ganhador para o Alexeyenko. Então, essa variante não seguiu. O Vachier-Lagrave não capturou, mas ele fez um contra-sacrifício. Olha que emocionante que ficou esse momento. Torre toma C3 e o Alexeyenko capturou em E6. Se ele captura em C3, pode seguir aqui um cavalo A4 e aceitar a torre lá. Depois de cavalo E6, a dama já tem uma casa, não é mate na dama mais. E aqui estaria o jogo ainda complicado. Vamos ver o que o engine considera aqui. Vamos ligar ele. Vou diminuir o número de variantes aqui, que eu acho que consome muita memória. Vou colocar 2 variantes. Ele está dando vantagem das brancas, olha, uma pequena vantagem, está jogando bispo G5. Então até vantagem as brancas podem conseguir ainda nessa posição, né? Mas pequena vantagem. Dama C8, tem dama B8 também. Enfim, ele preferiu não tomar aqui e jogou rápido. Cavalo toma E6, que é um lance que o engine está apontando também. Cavalo toma E6. E jogou dama C8, Vachier-Lagrave. Se captura a torre, perde a dama, né? Se captura o cavalo, vamos ver o que segue aqui. Dama toma C3. Ele tirou o cavalo para depois tomar atacando ali. E olha só, vantagem decisiva. Então tem que jogar preciso aqui, né? Dama C8 foi o lance. Ocupou a casa que a torre estava ocupando. E aí veio o cavalo cheque, rei F8. Se rei D8, olha só como temos perigos aqui. Bispo toma B6, cavalo toma B6, torre de G toma D6, vantagem decisiva. Por exemplo, o bispo toma D6, torre toma D6, rei C7, agora tem um lance fantástico, melhor que dama C3, é dama G3. E um exemplo de variante bonita seria, e aqui nessa posição dá para jogar cavalo F5, olha só, está ameaçando capturar a torre, mas tem uma ameaça mais forte ainda. Vamos supor que a torre fuja aqui do ataque, para C5, por exemplo. Aí vem torre D7, duplo. A dama também está dando cheque, tem que tomar de rei. E aí dama D6, rei A8, dama E7 mate ou cavalo G7. Até prefiro esse mate aqui de cavalo, mas questão de gosto, né? O outro é o beijo fatal. Bom, perigos aí na posição, né? Mas o dama C8, cavalo G7, rei F8 é o lance então que está resolvendo aqui. Então rei D8 vimos que perde, teve que calcular isso, né? Bispo toma B6. Então rei F8, torre H6 ataca a torre de H8, quando toma, bispo toma, e torre toma C2. Viu que não tinha nenhum descoberto ali mais importante, mas veio o descoberto mesmo assim, cavalo F5, rei E8 e capturou o bispo. Agora o Alexeyenko já está querendo deixar o rei do Caruana, do Vachier-Lagrave exposto, rei E7 para ele entrar de dama, veio o F6 e aí ele jogou bispo F4, ele já deve estar se contentando com o perpétuo, mas ainda veio esse torre B2, olha que bonito, torre B2, cavalo A4, só tem um lance agora, se rei A1 ou rei A2, vai levar um cheque de dama e mate no próximo, então tem que jogar rei B1, aí vem cheque, agora ele joga rei A1, não tem a entrada da dama, cavalo toma D1, e agora cheque, rei D8, cheque, rei A7, se rei C7, pode acontecer a troca, rei toma e bispo toma D1, final que as brancas vão jogar para ganhar, tem um peão passado em H, apesar de quantidade igual de peões, então o Vachier-Lagrave já jogou rei A7, porque se trocar, pelo menos ele vai ficar com o rei aqui mais próximo aqui da ala do rei, né? Então preferiu entrar no final com o rei aqui.
Mas aí o Alexienko já decretou o empate aqui com um perpétuo, né? E a repetição de 3 vezes, chegaram ao empate. Então uma partida que foi um empate, mas aqueles empates que a gente pode analisar bastante, tirar muitas conclusões aí das variantes, partida que dá para ver com calma, depois você pode passar no tabuleiro, acompanhar a análise. Então é isso, vamos para a próxima. Bom, e agora a partida Nepo e Wang Hao, a partida que terminou em vitória. Veio uma Petrov, ou defesa russa, tem a fama de ser muito empatativa, né? D4, D5, bispo D3, mas depende da postura do jogador de brancas. Às vezes o jogador também está jogando tranquilo, que foi como o Nepo jogou. Ele não se importou muito em tirar uma vantagem, ele foi colocando as peças, propôs aqui uma troca, o cavalo teve que vir para D6 para defender, ele jogou cavalo F1, bispo toma D3, dama toma D3, C6, bispo F4, cavalo A6, H4. Esse foi um momento interessante. Então até o momento a posição está parecendo a variante das trocas da francesa. Lembra muito, até bastante simplificada. Mas esse H4, ele vai aproveitar a sobrecarga aqui da dama, não pode tomar, porque a dama está defendendo o bispo, mas está defendendo o cavalo também. Então poderia seguir cavalo H4 ou bispo D6, já seria um ganho de material. Então, ele, depois de H4, veio o cavalo C7, veio o cavalo G5, ameaçando o mate, bispo toma G5, bispo toma G5, F6. Microscópica vantagem aí, o Nepo vai acumulando, ele jogou bispo F4, dama D7, cavalo G3, e agora ele vai trocar esse bispo, que é um bispo forte. Mas depois de torre de A E8, ele troca o bispo só para colocar um cavalo numa posição melhor que o seu colega ali, né? Que é o cavalo de C7, seu colega de profissão, né? Que está um pouquinho mal no momento. Então o cavalo de F5 ficou melhor, dama D7, ele tira a dama para H3 defendendo o cavalo, e de quebra criando a ameaça de cavalo H6 ganhando a dama. Então o Wang Hao tirou o rei, veio H5. Então ele conseguiu uma superioridade aqui na ala do rei. Apesar da estrutura simétrica, a ala da dama está idêntica, mas na ala do rei o Nepo está melhor. Então aqui seguiu troca, torre toma E1, torre toma E1, torre E8, torre toma E8, cavalo toma E8. Agora o Nepo jogou G4, sustentando o cavalo aqui nessa casa e ameaçando, por exemplo, dama 3. Dama 3 pode ser um lance excelente, que ataca o peãozinho lá de A7 e ameaça mate em F8. Então o Wang Hao já fez um profilático ali, tirou o peãozinho, veio B3, dama E6, cavalo E3. Agora o Nepo quer jogar com ideias de C4. C4 pressionando D5. Seguiu o cavalo D6 e H6, outro lance muito bom para quebrar, debilitar ali e deixar esse peão defendendo casas importantes, como G7, né? Veio C4. Agora o que aconteceria se depois de D toma C4, B toma C4, se cavalo toma C4, seguiria cavalo toma C4, dama C4 e dama H2. Esse é o fino, porque dama G3 parece mais natural, permitiria dama C1 e o peão de H6 cai. Então esse aqui, dama H2, se der cheque, rei G2 e o peão está defendido. E aí o rei preto está bem exposto, está ameaçando mate aqui em dama B8, ele vai sair e a dama entra do mesmo jeito. Isso é uma devastação, né? Então vamos voltar aqui para o que seguiu. Depois de C4, ele não tomou em C4, jogou rei G8. E o Nepo colocou a dama na diagonal, mesmo assim. Veio o rei F7, agora C5. Ele quer entrar, o peãozinho está trabalhando aqui, tem essa debilidade em H7. Então, o cavalo veio para B5, para segurar a casa C7, mas o Nepo entra por H8. Agora ele quer jogar dama H8. Veio dama D7 e ele foi lá, dama H8. O rei tem que ir para frente para a dama defender o peão. E aí veio
F4, criando um cerco aí. Um cerco ao redor do rei preto. Veio o cavalo, toma D4. Estava sacrificando, mas o cerco já está formado. Dama G8, dama F7. Se rei E7, toma linha H7, troca as damas e promove. Então ele tem que jogar dama F7, dama C8, dama D7, voltou a dar cheque em G8, dama F7, agora jogou dama D8. Ameaçou o cavalo e ameaçou dama D6 mate. Bom, se volta o cavalo, deve ter F5. Bom, a coisa não estava muito tranquila para esse rei não, né? Acho que F5 seria uma boa. Dama C8 seguido de F5 talvez. F5 vai deixar o rei. Pode tomar até de cavalo também. Deixar o rei aqui bastante no fogo, né? Mas tem que analisar direitinho aqui. Bom, e aí seguiu dama D7. E aí veio F5, G toma F5, G toma F5, cavalo F5, dama toma D7, rei toma D7 e brancas ganharam uma peça. O Wang Hao ainda jogou rei A6, cavalo E3 e o Wang Hao abandonou. Então o Nepo foi para 3,5 com essa vitória, excelente. Jogou tranquilo, forçando pouco, mas persistentemente até que roeu a corda aí pro lado do Wang Hao e tá aí, tá avançando. O Nepo tá fazendo bonito. Se continuar nesse ritmo, porque ele tem a fama de ser um pouco inconstante. Daqui a pouco perde 2, 3 seguidas. Não estou falando que isso vai acontecer. Então é a questão dele, né? Dele se manter nessa força. Esse lado psicológico importa muito, né? Só recapitulando aqui, na segunda-feira, dia 23, teremos Grischuk e Caruana, Alexienko e Giri, Nepo e Dinguiliren e Wang Hao e Vachier Lagrave. E fiquei aguardando que teremos a cobertura de todo o torneio com vídeos aqui da série Xadrez no Brasil e no Mundo. Até lá, valeu!